E no nosso vídeo quero falar também sobre a atualização das saídas deste elenco do Goiás. O zagueiro Sidmar acabou rescindindo o seu vínculo, como eu já tinha antecipado aqui para vocês, na última segunda-feira. Essa confirmação também do jornalista Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Então o nome dele já apareceu no vídeo, rescindiu o seu vínculo, não é mais jogador do Goiás. Houve o interesse do Vila Nova, mas as conversas não avançaram com o rival. Então nesse momento o Sidmar está livre para fechar com qualquer outro clube aqui do futebol brasileiro. Da mesma forma, outros jogadores deixarão Goiás no decorrer agora da temporada, já que o Verdão contratou muitos atletas, né? Até aqui já tendo um acerto com o Reinaldo, o Edu, o Rildo e também o Matheus Gonçalves, quem ainda deve deixar o Goiás, tá, Guilherme? Para a sequência do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo, Cristiano, não fica, a tendência é que não fique no Goiás, o volante Johnny Lucas e também o Ian Lucas, e no ataque o Brenner Culano e o garoto Denzel também não seguirão no Goiás, tá? O Pedrinho não me surpreenderia se o Goiás emprestasse o Pedrinho, tá? Sendo sincero aqui com vocês, para a sequência do ano, o Goiás contratou muitos pontas, a tendência é que chegue até mais um para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na posição de centroavante, onde o Pedrinho também pode jogar, já tem aí o Edu e também o Ângelo Rodrigues, né? E o Brenner Culano, né? Mas o Brenner Culano deve sim deixar o Goiás. O Pedrinho que está participando do elenco sub-20 do Goiás. Neste presente momento, 2 partidas no Campeonato Brasileiro da categoria e 1 gol marcado. Então a tendência é que seja basicamente isso. Outros atletas podem deixar? Olha, talvez sim, né? Vai depender muito da visão aí do Márcio Zanardi. Eu até colocaria o Nathan Melo nessa lista também, mas o cara foi titular contra o Guarani, marcou o gol inclusive, né? Mas era um jogador que estava também muito sumido dentro do elenco do Goiás. Então basicamente é isso. Além do Sidmar, do Ivan Torres, né, jogadores que já assinaram a sua rescisão, do zagueiro uruguaio, o Martin Eia, o Ian Souto e também, quem mais que saiu? Quem saiu agora? Só esses, né? Além desses que já assinaram a rescisão, o Cristiano deve sair, Johnny Lucas, Ian Lucas, Denzel e também o Brenner Culano, e eu não me surpreenderia também com a saída, por exemplo, de um empréstimo do atacante Pedro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. O elenco do Goiás que precisa sim de reforços, mas também olhando no aspecto de limpar um pouco o plantel. O Goiás que contratou demais naquele começo de campeonato goiano. Já saiu muitos, né, como por exemplo Alano, Vinícius, Anderson Oliveira, daquela virada de campeonato goiano para a Série B, mas ainda tem muito jogador que não está agregando e não faz sentido inflar a folha salarial e deixar o jogador insatisfeito, né, sem jogar nenhuma partida. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Vila Nova em contar com alguns jogadores deste elenco do Goiás. Tá? O Vila que já fez a consulta pelo Sidmar e já atualizando aqui para vocês, até conversei com o Paulo Massad, jornalista da Rádio Band News de Goiânia, um abraço aí para o Paulo, que me garantiu o seguinte: o Vila de fato procurou o Sidmar, tinha até conversas avançadas na semana passada, só que não evoluiu. Então nesse momento, estou gravando esse vídeo na tarde da sexta-feira, a tendência é que o Sidmar deixe o Goiás, mas que não tenha um acerto com o Vila Nova ainda. Tá? Se fosse para ele se mudar para o rival, acredito que já teria inclusive sido anunciado. Então a tendência é que mele nesse negócio, mas não me surpreenderia se o Vila também procurasse outros jogadores do Goiás. Tá? Não é nenhuma surpresa, o próprio Atlético no ano passado, que estava na Série B, também procurou o Matheus Peixoto, o Heron, o Palácios, teve até mais, né? Acho que até o Alisson também estava dentro dessa lista do ano passado. Não seria uma surpresa também o Goiás que prepara um limpa no seu plantel. Quais são os jogadores? E até o perfil do Goiás no site, né, acabou entregando isso. Você entrar lá em elenco do Goiás, os jogadores que estão com as fotos desatualizadas é porque eles provavelmente deixaram Goiás. Tá? Não estou pegando de informação só isso, apenas uma referência. Que além das informações, esses jogadores que não vêm jogando, eles não tiraram fotos atuais, vamos colocar assim, para as escalações. Então, além do Sidmar, quem mais deve deixar o Goiás, tá? Pelo menos a tendência neste momento. O Johnny Lucas, o Cristiano lateral esquerdo, o volante Ian Lucas e os 2 atacantes, o Brenner Culano e também o Denzel. O Herculano tinha uma oferta da Coreia do Sul, segundo aí o André Rodrigues, mas até agora não avançou. Um jogador também que estava nesta lista, mas acabou ganhando espaço, pelo menos nesta última convocação, foi o zagueiro Edu, né? O Edu que ficou no banco de reservas depois de muito tempo nesse jogo contra o Operário. Além disso, o Ian Souto já se despediu nas redes sociais, deve fechar com Juventude, e o Ivan Torres também já foi anunciado pelo Deportivo Luquenho do Paraguai, e o zagueiro o uruguaio Martin Eia fechou com o Deportivo Cali.
no futebol colombiano. Então essas são as atualizações do Goiás. Esses jogadores devem sim deixar o clube para a sequência da temporada. A grande parte deles não farão falta, não são jogadores que vêm sendo utilizados. Eu pensaria também no Goiás emprestar talvez o Pedrinho para ganhar um pouco mais de sequência. Enfim, no Goiás de fato não está bem, e com a chegada de mais reforços neste setor, há a tendência de perder mais espaço. Sobre o elenco do Vila Nova, tem sim bons jogadores, tá? O Vila é uma receita que eles acabaram encontrando, é uma fórmula de aprenderam finalmente jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, alinhado também com a organização. Nesse momento, eu apurei também essa informação, o Goiás não tem um interesse propriamente dito de tirar um jogador do Vila neste momento, até porque grande parte dos atletas que vêm se destacando pelo rival já completaram mais do que 7 jogos, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta forma, não podem se mudar para outros clubes da mesma divisão. Mas para o ano que vem, tá, eu ficaria de olho também em alguns jogadores aí do Vila. Principalmente um cara que eu gosto aí desse elenco do Vila é o volante Igor Henrique. Já tinha falado sobre ele no começo do ano, que seria uma boa opção para o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive marcou o gol contra o Goiás no Clássico, né, no último encontro. Outros jogadores que vêm se destacando por lá, mas que são ex-Goiás, então assim, não tem a menor possibilidade, como por exemplo o Alisson e o Henrique Almeida. Aí o torcedor do Goiás ele começa a se questionar no seguinte: por que aqui esses caras não jogaram nada, né? O Alisson até tropicava em cima da bola, acho que um dos jogadores mais pitorescos que eu já vi vestir a camisa do Goiás. Pelo menos não era, sei lá, preguiçoso, mal vontade, não era isso, mas o cara estava visivelmente incomodado, visivelmente sentindo a pressão de jogar, por exemplo, uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um aspecto, jogar no Vila, apesar, enfim, tem uma torcida, ok, mas infinitamente a pressão é muito menor do que jogar no Goiás de uma realidade de Série A, não tem a menor comparação, né? Se o Vila ficar na 15ª colocação, o torcedor vai achar, poderia mais, ok, aceitável. Se o Goiás ficar na 15ª, é bem capaz de explodir uma bomba na Serrinha, né? Não estou mencionando aqui em tom de violência, apenas metaforicamente falando. Então, é muito diferente. Se o Vila ficar no meio de tabela é uma boa campanha, se brigar pelo G4 é uma excelente campanha, e se conseguir o acesso é a maior conquista da história do clube. Então, é muito diferente esse nível de exigência. O torcedor, o jogador também pode chegar em um ambiente mais tranquilo, enfim, até mesmo na questão do condicionamento físico. O Alisson machucou muito aqui no Goiás, o Henrique Almeida então nem se fala, né? O Goiás pagava o Henrique Almeida ainda até o final de 2022, ele que até marcou o gol contra o Goiás lá na época do América Mineiro. Naquele dia que o Henrique Almeida marcou o gol contra o Goiás ainda pagava o salário do jogador por conta, as parcelas, né, por conta do atraso de salário ali de 2020, na época da pandemia. Então é basicamente isso. O Vila tem sim alguns bons jogadores, eu ficaria de olho, tá? Pro ano que vem talvez. O Cristiano, volante também, 24 anos de idade, tem contrato só até dezembro, é um nome que me agrada. O Luciano Naninho também foi procurado pelo Goiás no ano passado, quando defendia ainda o Volta Redonda, né, jogador de 32 anos. Acho que para a Série B também já não sei se caberia no Goiás. O Juan Christian, atacante também de velocidade, é um nome que me agrada. Um jogador que vem surpreendendo é o James, né? O Vila acabou acertando aí nesse jogador, lateral esquerdo, 24 anos também. Pode fazer uma função como zagueiro, né? Um zagueiro canhoto. É um cara que vem jogando bem nas últimas rodadas, mas no enredo geral é um elenco pior do que o Goiás, tá? Bem pior mesmo. A questão que na Série B tem muito disso, né? O encaixe, o momento da competição e principalmente um rival que aprendeu a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, diferentemente dos últimos anos.